próxima pauta está relacionada, Diegão, aos reforços do Corinthians. E eu acho que esses reforços, eu vou abrir para você falar, falam muito do nosso momento atual, né? Porque aí eu já vou emendar aqui o seguinte, para você poder comentar. A gente tem a inscrição do Hugo, né? O Hugo já está legalizado, já está no BID, já pode jogar. O Ramon também, tá? O Ramon já está liberado. O Ramon, perfeito. Perfeito. E aí os 3 jogadores que, a princípio, né, já estão certos com o Corinthians, que é o Alex Santana, vindo do Atlético Paranaense, André Ramalho, o zagueiro, né, vindo do PSV da Holanda, e o Charles, que está vindo da Dinamarca. Diagão, 4 jogadores sem, dá para dizer, sem nenhum apelo, né, popular, sem nenhum nome de peso. Na tua visão, isso demonstra o atual momento do Corinthians? Olha, eu não sei se representa exatamente o atual momento, mas assim, inegavelmente é um elenco que está carente. O time titular, claro que alguns desses nomes devem, o Hugo, por exemplo, já deve ser titular, eu acho que o zagueiro vai ser titular, né? O Charles e o Alex Santana, eu não sei, porque honestamente eu os conheço pouco, mas chegam ali para reforçar o elenco numa posição muito carente. Então, vai reforçar inegavelmente o grupo. Isso aí é fato. Agora, é um movimento do Corinthians de trazer 4 jogadores, onde praticamente não se investe alto, né? São jogadores aí, o Corinthians está indo buscar o reserva do Atlético Paranaense, né? Eu estou dizendo que vai dar errado? Estou dizendo que não presta? Não estou dizendo. O Kaká era reserva, né, Diagão? O Kaká era reserva. Mas ele era reserva. Ele está indo buscar o reserva do Atlético Paranaense. O Charles, não conheço. Não conheço. O zagueiro André, o quê? O nome? André Ramalho. André Ramalho, também não conheço. Já vi alguns vídeos. Um brilho de faca. Onde o amor. Mas então Zé Ramalho, né? Desculpa, confundi. Mas, assim, nitidamente é uma estratégia de você reforçar um elenco sem gastar muito dinheiro. De fato, não está gastando. Se não me engano, acho que só o Alex Santana, né? Que o Corinthians vai precisar pagar um valor ao Atlético, mas é um valor, diria eu, que irrisório, né? Um valor pequeno. Então, assim, não vai contratar jogador para estar pagando 30, 40 milhões, né? Pode ser até que venha um ou outro aí, né? Até acho que venha, né? Mas eu tô mais curioso do que animado, Jardel, para ver esses jogadores atuando, né? Mas fato é que precisava reforçar o elenco, está reforçando, e eu acho que o fato do Ramon Dias também traz uma bagagem de nomes, de indicações, de uma visão muito mais ampla. Ele estava recentemente no futebol da Arábia, né? Se não me engano, a última teve uma derrota do Flamengo no Mundial, que era ele o técnico adversário, era o Ramon Dias. Então ele vai talvez a um olhar aí para o mercado sul-americano, que é um mercado de moedas mais fracas, né? Que o Corinthians pode se dar bem, e acho que até por isso também o Corinthians está liberando o Fausto, porque é um estrangeiro a menos, né? E isso tem que ser analisado aí na análise, né? Então, o Matheus está dizendo que o Charles também será contratado, né? Mas acho que são valores baixos, tá, Matheus? Acho que é 1,5 milhão, se não me engão, de euros, né? Um valor baixo, 1,5 milhão de dólares, 1 milhão de... Assim, são valores aí, 6 milhões de reais, 7 milhões de reais, enfim. Mas obrigado aí por ter corrigido, ter alertado. Mas não é um Félix, que foi 30 milhões, um Garro, que também teve um valor mais alto. Então, assim, é nesse sentido que eu digo que o Corinthians praticamente não está gastando. Então, assim, Jardel, precisa reforçar. Eu acho que o Corinthians está reforçando. Não é informação, mas ainda acho que chega mais uns 3, 4 jogadores. Acho. Chega, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque precisa. Né? É informação, pode cravar. É informação, então o jornalista Jardel Bilibio aí tá dando informação. Pode cravar.
Mas assim, Jardalzinho. Não apareço aqui, fechando a janela, se não tiver mais 2, 3 jogadores, eu não apareço aqui, tá? Tranquilo. Ó, o Matheus está falando aí que eu não sabia que, a princípio, o Alex também vem por empréstimo. Jardalzinho. Matheus, empréstimo com obrigação de compra é compra, né? Opção de compra é uma coisa, obrigação a diferença é que você joga o gasto um pouco para frente. Não gasta agora, né? Não gasta agora, né? É aquela compra que é 0 mais 30, né? Não é parcela 1 mais 2, é 0. Entendi. Você ganha, você começa a pagar daqui a 90 dias, sabe aquela história? É mais ou menos isso. Entendi. Ó, e a opção de devolver, né? Uma mensagem, Diegão, do nosso parceiro aqui, o Diego Vasconcelos, que é membro também aí do canal. Nosso parceiro, o Diegão entende muito aqui de futebol também. Ele acompanha, enfim, eu brinco para ele que eu não sei onde é que ele arruma tempo, ele acompanha todos os clubes praticamente. Eu converso com ele muito sobre futebol e ele está sempre bem informado. Ele está comentando que o Charles é bom e eu imagino que ele está fazendo esse comentário, porque o Charles já jogou. Me ajuda aí, Diegão, depois com outra mensagem, mas eu acho que o Charles já jogou no Sport, né? Se me falha a memória, e no Ceará, né? Ele está colocando. O Charles é bom, segundo volante que chega bem na frente, tem um bom chute de fora da área, bom reforço. É um jogador que claramente, né, não tem muita grife, né? Mas eu também vi assim bons comentários de alguns amigos que são de Fortaleza e tal, que torcem para o Ceará e já gostavam do Charles na época que ele jogou no Ceará. E se eu não me engano, ele também teve uma passagem pelo Sport. Não sei se foi uma passagem apagada ou não, mas parece que ele jogou pelo Sport. Então, acho que é um cara que vem, né, para compor elenco, aí numa dessa acaba surpreendendo a gente aí, né? Ele jogou no Sport, no Ceará, né? Ele é da base do Internacional. Do Inter, isso. Jogou no Sport em 2019, depois 2 temporadas no Ceará, e aí foi para a Dinamarca. Falando assim, eu estou tendo uma vaga lembrança dele, mas não o suficiente aí para fazer toda uma análise do futebol dele. É um jogador já de 28 anos, não é um jovem, né, de 21, 22, sim. Então já tem uma certa bagagem. Então vamos ver. Eu não tenho muita expectativa, não. É só aguardar mesmo para ver o que acontece. E só para pedir para a galera, a gente está bem pertinho de bater a nossa segunda meta aí, galera. Já entrando, né, na 1 hora aí né, 1h07 de live aí, a gente já está atingindo a nossa segunda meta. Então, agradecer vocês aí. Para quem não deixou o like aí, dá essa moral para a gente, deixa o like aí, já estamos bem pertinho de bater a meta. E lembrando, né, quem quiser aí se tornar membro do canal por só R$ 4,99, se torna membro e participa com a gente lá do grupo de WhatsApp. Lá, a semana toda a gente comenta, fala muito sobre Corinthians lá. E também, né, quem quiser mandar seu superchat aí, que terá sua mensagem na tela e lida e comentada por nós aí, tá? Reforçando com todo mundo. Agora, Arnalzinho, 2 coisas que eu estou observando aqui, tanto no Alex Santana, que tem 29 anos, quanto no Charles, tá? Que eu confesso que eu não tinha observado. Ó, o Alex Santana fez 8 gols pelo Atlético na temporada passada. Não é pouco, né, para um volante. Não é pouco. Volante. E o Alex Santana, ele tem 1,82. E o Charles tem 1,89, cara. Então, assim... deixa eu ver até aqui se é 87. Olha, enquanto você está olhando aí, o Diegão mandou aqui, ó. Foi bem demais no Sport e ainda melhor no Ceará. Inclusive fazendo gol no Sport na semifinal da Copa do Nordeste 2020. Fiquei surpreso de não ter ido para um clube maior aqui no Brasil. Então, obrigado aí, Diegão, né? Enfim, é bacana, cara, bacana, tá? Ver, né, um comentário de quem acompanha bem, né? Como eu disse, né? O Diegão acompanha o futebol lá bem de perto, né? Enfim, mora em Recife, acompanha o futebol do Nordeste e como ele jogou lá, né? Então, bacana ter essas informações aí. Mas o que eu queria destacar é que são 2 jogadores de força, né? De imposição física. Que eu acho que hoje o Corinthians está precisando hoje, né? O Ranieri, cara, a impressão que eu tenho é que o Ranieri tá morto, cara. Eu tenho a impressão que o Ranieri, ele tá se definhando durante a temporada, sabe? Mas é só uma questão de... Aí vem, né, Diegão, aquela coisa. O Ranieri já mostrou pra gente o que ele pode jogar, né? O quanto ele pode entregar. E talvez seja um momento de baixa do time, baixa dele. Daqui a pouco você tira um pouquinho ele, né? Tira ele sabe aquela história? Tira de cena, bota o cara ali, né? Um pouquinho no banco, coloca um outro jogador ali para ficar, né, na linha de frente. Daqui a pouco você começa a colocar ele de volta. Então, assim, eu acho que isso faz parte, né? Faz parte da gestão do futebol, gestão de equipe, gestão de elenco. E eu acredito muito no poder do Ramon Dias pela sua experiência, né? Que ele vai conseguir fazer isso com esses jogadores. E como você disse, que é algo que eu não tinha pensado, muito parado para pensar, mas o Ramon Dias conhece muito também o futebol sul-americano. Então, talvez vai ser um treinador que vai indicar aí, né?
se não já está indicando, né, jogadores aí da América do Sul, até porque o Corinthians né, já está fazendo proposta para atacante do futebol argentino, então, numa dessa, né, já é até o Ramon Dias aí trabalhando nos bastidores. Tem um lateral esquerdo, Borja, né, que saiu umas 2 semanas aí que o Corinthians estava praticamente fechado e que depois... Deu uma esfriada, né? Ó, bem legal aqui o que o Lucas está lembrando, ó, que o atacante Vegete aí que está arrebentando no Vasco foi indicação dele, né? Então, um jogador que ninguém conhecia. Pessoal, quando eu tô dizendo ninguém conhecia, de maneira geral, tá? Claro que pode ter um ou outro torcedor aqui. Não, eu conhecia porque no Futebol Manager, né? Sempre tem. Mas de maneira geral não era um jogador... Na minha Master League ele apareceu uma vez e tal. Exatamente. Mas é isso. Eu acho que o Ramon também pode nos proporcionar essa visão, né? Um jogador que jogou com ele na Arábia, um argentino, um colombiano, um paraguaio e etc. Ó, o Arthur tá lembrando que o Ramon teria pedido Garro no Vasco. Ou seja, certamente vai agregar nesse sentido, né, Jardalzinho? Sem dúvida, sem dúvida. Eu espero que ele identifique rápido, né, as carências do elenco aí para que o Corinthians possa... Mas fale um pouquinho o que, é que você está esperando aí desses reforços. O senhor tá jogando a bola só para mim, rapaz? Que eu joguei a bola pro senhor e fui tocando junto, né? Fui só ali do ladinho, ó, fazendo 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Então, eu vi eu até compartilhei contigo, né? Uma análise muito... Deixa eu dar o crédito aqui, Diogão, porque a análise é muito boa. É do Pedro... Me ajuda aí. É porque eu sigo ele no Twitter, mas agora deu um branco. Como eu não gosto dessa rede do ódio, né? Eu só recebo... Deu um branco por... Pedro Ferri, né? O perfil dele é @NigroFerri. Então, quem quiser seguir, ele fez um trabalho lá sensacional da análise do André Ramalho. Para vocês terem uma ideia, é um fio com 20 postagens. Então, assim, tem ali todo o histórico do jogador, de títulos, de gols, de assistências, e, obviamente, né, dos lances como zagueiro. É um zagueiro muito construtor, né? Ele sai jogando, faz... Cara, ele tem vários lançamentos ali para gol, né? Impressionante como ele dá muita assistência. E não é tão alto, né, Jardel? Ele tem 1,82 m. Mas assim, eu gostei muito da análise, né? Gostei muito da análise, é bem completa. Então, de novo, né? Quem quiser depois pesquisa lá no X, né? Pedro Ferri, tem uma análise muito, muito boa dele mesmo, vocês podem acompanhar lá. E, naturalmente, quando a gente vê um trabalho desse, né? Uma análise dessa que o Pedro fez... dá muita expectativa, muita esperança, né? De que o cara venha... Assim, você olhando a análise ali, você pensa, logo, esse cara vem para ser titular. Eu não sei se ele vai vir para ser titular, porque de verdade, tá? Eu já falei algumas vezes aqui. A gente tem uma dupla de zaga muito boa. Eu acho que o Kaká e o Félix são 2 bons zagueiros. Mas o Félix ali errou contra o Cruzeiro. Vai acontecer, cara. Vai acontecer. Todo zagueiro em algum momento erra, e quando o zagueiro erra, é gol, normalmente, né? Então isso vai acontecer. Mas eu gosto do Félix, eu gosto do Kaká. Eu acho que o Gustavo Henrique, para mim, para banco, principalmente para compor elenco, é um bom zagueiro, é um cara com muita estatura, é um cara experiente. E aí você tendo mais um zagueiro, né, como o André Ramalho, eu acho que a gente está, né, relativamente ali mais seguro no nosso setor defensivo. E é um cara que daqui a pouco pode vir brigar para ser titular, trazer uma experiência aí de Europa e tal, e daqui a pouco ser até um líder, né, do elenco e tudo mais. Então, fiquei muito animado em relação ao André Ramalho, né? Sobre o Alex Santana e sobre o Charles, eu confesso que a minha expectativa ela é bem mediana. E eu espero me manter assim e me surpreender ali na frente, né? Mas apesar de que eu entendo que o Corinthians precisava de volantes para elenco. O Corinthians hoje não tinha jogador, praticamente quando o Rian entrava, não tinha quem ficar no banco de volante. Então o Corinthians precisava urgentemente de volantes. Daqui a pouco ele pode conseguir até um nome um pouco mais, sei lá, promissor, um nome mais certo no mercado aí, mas eu acho que para compor elenco, e de novo, tá? Daqui a pouco esses jogadores podem nos surpreender. O Diego Vasconcelos estava comentando aí, né? O quanto o Charles pode ser daqui a pouco uma surpresa para a gente. O próprio Alex Santana aí fazendo gols. Então, assim, né? Vamos torcer para que esses caras surpreendam a gente. Mas a minha expectativa é uma expectativa mais baixa, Diegão. E com o Hugo, né? Que é o goleiro, eu vi o Hugo, eu lembro muito bem do Hugo fazendo bons jogos pelo Flamengo. Inclusive, né? Eu vou lembrar de um jogo aqui que foi aquele 5-1 do Flamengo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, sem torcida. Naquele jogo, para quem lembra desse jogo,
Era ele? Era ele no gol do Flamengo. Não lembrava. E o Corinthians faz um bom jogo, era o Corinthians do Mancini. O Corinthians faz um bom jogo, só que o Corinthians ia para o ataque, um lance perigoso, o Hugo defendia. O Flamengo ia para o ataque, gol do Flamengo. O Corinthians ia para o ataque, gol. O Gil fez um gol lá impedido. Uma outra bola na trave, uma outra defesa do Hugo. Então, assim, o Corinthians fez um grande jogo. Ali até brinquei que o Corinthians até deveria perder aquele jogo por 5-3, sabe? 4-2, mas não 5-1. 5-1 foi um placar muito mentiroso para o que foi o jogo. E o Hugo, naquele jogo, por exemplo, que eu me lembro bem, ele fez um bom jogo. E eu vi outros jogos dele, né? Então, ele chegou a ganhar uma certa repercussão no Flamengo, depois acabou errando alguns jogos, e aquela pressão toda de clubes de massa, né? Começou a ser escanteado. O Flamengo precisa de um goleiro experiente, e aí começou, né? Eu acho que foi até o Santos que veio na época, se eu não me engano, foi quando veio o Santos, na saída do Hugo, e aí ele, né, foi para a reserva, e daqui a pouco foi negociado, aquela coisa toda. Então, eu acho que é um goleiro alto, né? Tem 1,99, é isso, Diagão? Me ajuda? Consegue dar uma olhadinha aí? Ele é 1,99. 199, né? É um goleiro 1,99. alto, né? A gente estava aí recentemente elogiando a altura do Carlos Miguel com 2,4. O Hugo vem com 5 centímetros abaixo e é o jogador mais alto do futebol brasileiro, né? Então, assim, é um jogador eu particularmente gosto de goleiro alto. Não, eu também. Você vê, é um goleiro mais alto do que o Cássio, né? Por exemplo, que a gente, né, carinhosamente aqui, né, chamamos aí durante anos de gigante. Então, tem uma idade que já está uma idade mais madura que o Donelli, então acho que 25 anos, né? Pode chegar já para daqui a pouco assumir a titularidade e não largar mais. Então, vamos torcer. Eu acho que é uma boa aposta do Corinthians. Eu gostei, tá? Quando eu vi o Corinthians está negociando com o Hugo, eu gostei e acho que ele pode ser uma grata surpresa aí diante desse tsunami, né, que levou aí os goleiros do Corinthians. Eu acho que o Hugo pode ser uma grata surpresa. Agora, Diegão, dito isso, o Mateuzinho está reforçando aqui que ele tem 1,96, que ele disse na coletiva. Eu tinha visto em algum lugar o 1,99 dele também e tal, mas enfim, é uma boa altura, né, para goleiro, acho que é uma boa altura. O Cássio tinha 1,96 ou 94? Agora eu não lembro. Eu quero que o Cássio mas por aí, né, não vai ser muito diferente disso. Ele vai se fuder. O Corinthians precisa de mais jogadores. O Corinthians precisa pensar na sua lateral esquerda. O Corinthians precisa de jogadores para o ataque. O Corinthians precisa de jogadores para o ataque. Tanto pensando como um centroavante. E aí eu não sei, cara, se não era nem para ter deixado o Pedro Raul fazer 7 jogos, né? Mas se precisar, vai ter que fazer mais um atacante. Vai ter que fazer jogadores para as pontas. Então, assim, o Corinthians não tem muito para onde correr, cara. Ele vai precisar investir na lateral esquerda e no seu ataque. Eu acho que o Pedro Raul ainda fica no elenco até o final do ano. O quanto ele vai jogar ou vai ser útil são outros 500, mas eu ainda acho que ele fica no elenco até o final do ano. Jardalzinho, o nosso amigo Gustavo Bini, aí nesse momento de reforços, contratações, nomes, mandou aqui para nós uma mensagem do Macedo, né? O blog do Macedo, para quem não conhece, um perfil no Twitter que tem bastante informação, inclusive ele fez um canal no YouTube recentemente também, deu uma pesquisada aí. Ele tem a seguinte mensagem: os nomes que estão negociando com o Corinthians são Christian Borja, que é exatamente o lateral esquerdo que eu estava citando, João Schmidt, que é um volante que está atualmente no Santos, eu acho ele bom jogador, seria o último, inclusive, e um atacante, meia atacante, velocista, chamado Matheus Sanabria. Eu particularmente não conheço, mas é um argentino de apenas 20 anos de idade, né? Só me preocupa um pouco essa idade, porque realmente é um jogador que, né, não sei o nível de maturidade desse jogador, mas são os nomes aí que o Bini colocou para ele. Ou seja, reforçando aquilo que a gente falou, né? Outros jogadores virão, né? Então, sem dúvida. O Corinthians assim, dá para ver que, dentro do que a gente está falando aqui, eu até comentei, né? Falei assim, volantes, eu acho que chega para compor elenco, se precisar, daqui a pouco vem mais, né? Então, eu não acho nenhum absurdo daqui a pouco a gente contratar mais um volante. Então, quer dizer, o João Schmidt está aí no radar. Um atacante, né? Que está dentro dessa linha que a gente precisa de atacante. E o lateral esquerdo, que também é a outra nossa fragilidade. Então, acho que, a princípio, as peças que estão sendo, né, aí, cogitadas, elas vão em linha com o que a gente realmente precisa, e isso é bom, né? Mostra que a diretoria está enxergando aquilo que a gente está enxergando, mas ainda assim, olhando para esses 3 jogadores, o Corinthians precisa de mais jogadores para o ataque, né? Então, assim, eu acho que essa janela,
Eu acho que essa janela, se a gente imaginar que esses 3 jogadores, né, cheguem, sendo que já tem 4, né, aí praticamente, né, se fechar com o Charles, com, né, o Santana e tal, todo mundo, o André Ramalho já está, né, se bem que o Felipe, o Santana e o Ramalho já estão, né, aparecendo já treinando, né, com o Corinthians. Sim, e tal. Então, acho que é só o Charles falta chegar. Então, a gente já teria 4. Pensando nesses 3 que a gente acabou de falar aqui, né, na informação do blog do Macedo, seriam 7. E pensando no mínimo, mais uns 2 ou 3 para o ataque, você está falando quase 10 jogadores, quer dizer, né? E sobre essa sua visão de ataque, da qual eu concordo, tem mais um agravante, né? As saídas do Mosquito e do Arthur Souza, que não estava programada, né? Reforça ainda mais essa necessidade. Por exemplo, Jardelzinho, com todas as suas falhas e melhorias que ele ainda precisa ter, o Wesley tem nos ajudado bastante. Mas, cara, não dá para a gente só ter o Wesley. Não dá para o Wesley ser o salvador da pátria. A gente deveria, em algum momento, saiu a escalação, Wesley no banco. Você já imaginou a gente ter opções aí, sei lá, um atacante argentino, um outro jogador e o Wesley entrar no segundo tempo? Olha a força que o Wesley teria para nos ajudar ali nos últimos 30 minutos, sabe? Então, assim, não estou criticando o Wesley, mas acho que a gente não pode depender dele. Até para, como você falou, do Ranieri. Tira o Wesley um pouco de cena, menino jovem, tá passando aí também por um momento de muita pressão. Então a gente precisa ter opções, né? A gente precisa de reforçar o elenco, e concordo com você. O ataque, por exemplo, hoje eu contrataria. Claro, eu não sou inocente e não acho que vá contratar 3 Lionel Messi. Não estou dizendo isso. Mas eu acho, Jairzinho, que o Corinthians deve ir no mercado para contratar aí uns 3 atacantes de beirada. Uns 3. Sim. Não, e assim, eu acho que dá para o Corinthians fazer isso, e daqui a pouco, Diegão, 1 ou 2 jogadores, um pouco mais de investimento. Tem. Sim. Importante. Não, mas o Balotelli está chegando, o Balotelli. É o próximo tema, tá? A gente já vai entrar nele. Então, assim, acho que é importante o Corinthians pensar também, trazer jogadores que possam dividir um pouco essa responsabilidade, por exemplo, com o Yuri Alberto, cara. Porque, querendo ou não, gente, vejam só, toda a crítica que a gente fez aqui, vocês estão de provas, né? São testemunhas. Quem não viu, volta a live depois. A gente fez críticas pesadas aqui ao Yuri Alberto. O Yuri Alberto, Diego, acabou de fazer 23 anos, cara. Ele acabou de fazer 23 anos. Então, assim, ainda é um jovem, né? Jordão, mas o cara é experiente, né? Ganha milhões. Eu entendo tudo isso. Mas essa questão psicológica, por exemplo, que tanto afeta o Yuri Alberto, é também um pouco da idade, cara. É muito jovem. Acabou de fazer 23 anos. Foi, acho que em março, o aniversário dele, né? Se não me falha a memória. Então, assim, o Corinthians precisa trazer jogadores também para dividir um pouco essa responsabilidade. Para daqui a pouco você poder tirar o Yuri Alberto, como já aconteceu. Deixa ele no banco, né? Bota um outro atleta. Agora a gente vai começar o jogo com quem? Com Pedro Raul? É difícil, né? É difícil hoje, né? Então, Romero de centroavante. O mesmo pouco que ele já provou para a gente é jogando pela beirada, ajudando a marcar, aquela história toda, né? Também, aí você olha, os 3 não parece mais ser aquele Romero que tenha esse ímpeto de atuar pelas beiradas. A gente vem falando isso há muito tempo. Então, assim, o Corinthians hoje, você olha, Wesley em uma fase, Romero em uma fase, Yuri Alberto em uma fase. Dá dó do Garra e do Coronado, né? Quando tentam armar a jogada para esses caras. Os laterais não passam, né? Você não vê Mateuzinho quase subir, sobe muito pouco, Hugo estacionado, né? Então, assim, precisa contratar, cara. Precisa contratar. Qualquer investimento que o Corinthians tenha neste campeonato para permanecer na Série A e tudo mais, ele é investimento para não correr o risco daqui a pouco de ser rebaixado, né? E perder receita de televisão, de bilheteria, de seja lá o que for, de outros patrocínios, por estar na Série B. Então, acho que é importante. Eu tenho certeza que a Fiel não ia abandonar o Corinthians na Série B, naturalmente ia lotar a arena de todo jeito, mas eu falo até em ingresso, né, em valor de ingresso, aquela coisa, porque isso tudo muda, né? Quando você muda de divisão. Então, acho que é importante o Corinthians investir, tem que ir no mercado pesado, e pelo que a gente está vendo aí, Diagão, pode esperar, tá? Mas vai ser algo aí na faixa de 7 a 10 jogadores nessa janela. Eu acho também. Eu acho que vai ser, e precisa ser.